Olá, o convite de hoje é para uma consulta um pouco diferente. Uma consulta com um único médico que é capaz de curar as feridas mais profundas da alma. Vamos juntos, então, aquietar um pouco o coração para a gente conseguir ouvir o que ele tem a nos dizer. Vamos pensar nisso de verdade por um instante. E se aquela fraqueza, sabe? Aquela que a gente mais tenta esconder, aquela ferida que até causa vergonha, e se fosse exatamente essa porta que o médico das almas está esperando que se abra para ele? A nossa reflexão de hoje começa com uma cena que, olha, quebra qualquer expectativa. Tente imaginar, Jesus passando pela coletoria de impostos e, de repente, ele fixa o olhar em Mateus, um homem que era visto como traidor, um pecador público. E, para surpresa de todo mundo, Jesus não o condena. Pelo contrário, ele o chama com duas palavras simples e poderosas: segue-me. E Mateus, naquele exato instante, larga tudo para trás. A alegria de Mateus é tão grande, que ele decide oferecer um banquete. E a lista de convidados já diz tudo. São os amigos dele, outros cobradores de impostos, o pessoal que tinha má fama. Enquanto isso, claro, os fariseus observam de longe, não para celebrar, mas para julgar. A pergunta que eles fazem não é uma dúvida sincera, é uma acusação. Eles estão traçando uma linha bem clara entre quem eles consideram puro e os impuros. E aqui vem a resposta de Jesus, que é a chave de tudo. Ele não discute, ele não se defende. Ele simplesmente revela quem ele é e qual a missão dele, com uma lógica que, vamos combinar, é irrefutável. Um médico não vai procurar quentação. Ele vai exatamente onde a doença está. Jesus não veio para aqueles que se acham justos, mas sim para os que se sabem pecadores. Ok, se Jesus é o médico, então, qual é a doença que ele veio curar? E, mais importante ainda, qual é o diagnóstico que ele faz de cada um de nós? Pois é, o diagnóstico divino acaba com essa nossa ilusão de separação. Sabe, não existem dois grupos, os bons e os maus. A grande verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos nós carregamos feridas. Todos, sem nenhuma exceção, dependemos a cada instante da misericórdia do único médico. E como a gente deve reagir a esse diagnóstico? Bom, Santa Teresa d'Ávila nos mostra o caminho. Não é com desculpas ou justificativas, mas com a humildade de quem se reconhece necessitado. É essa sinceridade que abre a porta do consultório divino. É simplesmente dizer: Senhor, sou eu preciso de Ti. Certo, se todos estamos doentes, qual é então o remédio e como a gente pode receber esse remédio? Cristo não apenas diagnostica, não. Ele oferece a cura completa. O processo de cura segue 4 passos bem simples, mas muito profundos. Primeiro, reconhecer: eu preciso de ajuda. Segundo, procurar, buscar ativamente o médico divino na oração, nos sacramentos. Terceiro, a sinceridade, abrir o coração sem máscaras. E por último, aceitar, acolher o tratamento que ele nos propõe, confiando que ele sabe o que é melhor para nós. E sobre esse terceiro ponto, a sinceridade, São José Maria Escrivanos dá uma imagem forte, mas muito necessária. Ele diz que a sinceridade com o médico tem que ser absoluta. Isso significa mostrar tudo, as feridas e até o pus, se tiver. E por quê? Porque ele não se escandaliza. Ele é o único que pode limpar e curar de verdade. Ele já conhece a nossa ferida, mas espera que a gente a mostre, com confiança, para que ele possa agir. E muitas vezes o remédio concreto que o Senhor nos oferece é o sacramento da confissão. O Papa João Paulo II nos lembra que este sacramento não é um tribunal de acusação, viu? É um lugar de cura. É a medicina da salvação, onde a experiência do pecado não termina em desespero, mas sim em paz e numa alegria imensa. Só que a vida espiritual não é uma linha reta, né? E quando a gente cai de novo, e de novo na mesma coisa, aí surge a tentação do desânimo, aquela vozinha que sussurra: não tem mais jeito, minha doença é incurável. Para a gente entender como Deus nos vê, pense nesta imagem, que é muito poderosa. Um general valoriza mais aquele soldado que, mesmo tendo fugido, encontra a coragem de voltar e lutar, do que aquele que nunca falhou, mas que também nunca foi verdadeiramente testado. Para Deus, o que importa não é a ausência de quedas, mas a coragem de se levantar e voltar para a luta. Então que fique este ponto que é crucial. O que nos santifica não é nunca cair, é a perseverança em se levantar, vez após vez. Ter defeitos não é o problema é a gente desistir de lutar contra eles.
E Cristo, como nosso médico, nos cura e depois nos ajuda a lutar. E assim a gente chega ao coração da nossa fé. A mensagem final não é de resignação, mas de uma esperança teimosa, radical. Que isso fique bem guardado no coração. Para o nosso Deus, para o médico divino, tudo tem remédio. Vamos ouvir com atenção as palavras de Santo Agostinho. Para o Todo-Poderoso não existe doença incurável. Nenhuma ferida é profunda demais. A única condição que ele nos pede é a nossa permissão. É o nosso sim. É a coragem de nos colocarmos nas suas mãos com a confiança total de uma criança. Que a gente possa fazer essa oração de Santo Ambrósio. Pedir que o Senhor corte tudo aquilo que está doente em nós. Ele é um médico que está no céu. Mas os remédios dele, sua graça, seu perdão, estão todos aqui, disponíveis para nós agora mesmo. E para a gente terminar, a pergunta que realmente importa. Vamos olhar para dentro do coração agora, com toda a sinceridade. Qual é a ferida? Aquela que mais dói, aquela que a gente esconde. Qual é a área da vida que precisa ser entregue nas mãos do médico divino hoje? É preciso dar um nome a ela. E tenhamos esta certeza. Ele não está longe, ele está aqui. Agora, com o remédio nas mãos, esperando por cada um de nós. A porta do consultório está aberta. Basta entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.